Bem-vindo ao Mistério. Aqui as sombras ganham vida e os mistérios se desenrolam diante dos seus olhos. Era uma noite escura e sem estrelas, quando um solitário viajante caminhava pela estrada empoeirada. Seu nome era Rafael, um homem de poucas palavras e muitas histórias, que sempre procurava lugares novos para conhecer e explorar. A mochila desgastada que carregava nas costas era a prova de sua longa jornada. Ele havia percorrido muitos quilômetros, atravessando florestas densas e rios caudalosos, mas nada o havia preparado para o que estava prestes a encontrar. Rafael era um homem em busca de algo mais profundo, talvez uma conexão com o desconhecido ou apenas uma fuga do ordinário. A pequena cidade que se desenhava no horizonte parecia promissora. Seu mapa indica que aquele era um lugar que o tempo parecia ter esquecido. Um ponto isolado, fora das rotas turísticas tradicionais. Ele estava ansioso para descobrir seus segredos, suas histórias e suas lendas. Ao se aproximar dos primeiros prédios da cidade, notou que tudo parecia envolto em um manto de silêncio, um silêncio que pesava no ar como uma névoa espessa. As luzes fracas das poucas casas pareciam mais espectrais do que acolhedoras. Rafael sentiu um calafrio subir pela espinha, uma sensação que ele não podia explicar. Era como se o próprio ar estivesse sussurrando advertências inaudíveis. A brisa fria da noite agitava levemente as árvores, cujas sombras dançavam de maneira sinistra na escuridão. Rafael apertou os ombros contra o vento, sentindo-se repentinamente observado. Mas por quem ou por quê? Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar esses pensamentos paranoicos. Afinal, ele era apenas um viajante de passagem, nada mais. Com passos decididos, Rafael adentrou a cidade. Seu coração, no entanto, batia um pouco mais rápido do que ele gostaria de admitir. Ele não sabia, mas sua chegada marcava o início de uma jornada que o levaria ao limiar do medo, onde cada sombra poderia esconder um segredo e cada som um aviso. Assim começa a história de Rafael, um viajante que, sem saber, estava prestes a mergulhar em um mistério que desafiará sua coragem e sua sanidade. Uma cidade esquecida pelo tempo, mas não por seus segredos. Uma jornada que o levará a confrontar seus piores pesadelos. Rafael avançava pelas ruas desertas, cada passo ecoando no silêncio. As casas ao redor pareciam abandonadas, suas janelas escuras e quebradas, como olhos mortos observando sua passagem. Ele notou que não havia luzes acesas, exceto por uma lamparina trêmula no final da rua principal, que lançava um brilho fraco e vacilante. Enquanto caminhava, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro dele. Algo estava errado naquele lugar, e ele podia sentir isso em cada fibra do seu ser. Ele olhou ao redor, procurando algum sinal de vida, mas encontrou apenas o vazio. Finalmente, ele chegou à praça central, um espaço amplo e vazio, dominado por uma velha fonte de pedra coberta de musgo. A água, parada na fonte, refletia a luz da lamparina, criando um efeito fantasmagórico. Rafael parou por um momento, tentando decidir seu próximo movimento. Foi então que ele percebeu uma figura ao longe, uma silhueta solitária encostada em um poste, com um misto de alívio e apreensão. Ao se aproximar, a figura se revelou ser um homem idoso, com uma barba longa e branca e olhos que pareciam carregar o peso de muitos anos. O homem levantou a cabeça lentamente, fixando seu olhar no viajante. Boa noite, disse Rafael, tentando soar confiante. Boa noite, estranho, respondeu o homem com uma voz rouca, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rafael, trazendo à tona todos os seus medos. Estou apenas de passagem, explicou. Procuro um lugar para passar a noite. O velho homem riu, um som seco e sem alegria. Passar a noite. Muitos tentaram, poucos conseguiram. Ele olhou profundamente nos olhos de Rafael, como se tentasse ler sua alma. Há uma pousada ali, disse, apontando para um prédio antigo do outro lado da praça. Mas lembre-se, há coisas nessa cidade que não deveriam ser perturbadas. Rafael agradeceu com um aceno, embora seu coração estivesse batendo descompassado. Ele se afastou do velho, sentindo os olhos do homem queimando em suas costas enquanto caminhava até a pousada. Ao se aproximar, ele notou que a fachada estava coberta de era e a madeira das portas e janelas estava podre e lascada. A placa acima da entrada balançava ao vento, rangendo de maneira sinistra. Com um suspiro profundo, Rafael empurrou a porta que abriu com um rangido alto, revelando um interior sombrio e empoeirado. Ele deu um passo adiante, sentindo o peso do lugar cair sobre ele.
Mal sabia ele que esta pousada seria apenas o começo de sua descida ao desconhecido. A recepcionista, uma mulher de meia idade com um olhar vazio, surgiu das sombras. Sem dizer uma palavra, entregou-lhe uma chave enferrujada e apontou para a escada que levava aos quartos. Rafael agradeceu e subiu os degraus, cada um rangendo sob seu peso, como se a casa inteira estivesse protestando contra sua presença. Quando finalmente chegou ao seu quarto, ele trancou a porta atrás de si e se jogou na cama. Mas o sono não veio facilmente. O silêncio da noite foi interrompido por sussurros e ruídos inexplicáveis que pareciam vir de todos os cantos. Rafael se perguntava o que mais aquela cidade escondia e se conseguiria sobreviver para descobrir. A noite avançava lentamente e Rafael estava prestes a entender que, na pequena cidade onde o tempo parou, fugir poderia ser a única saída. Rafael estava finalmente prestes a adormecer quando um som inesperado o fez saltar da cama. Era um leve bater na porta, um som persistente e ritmado, como se alguém estivesse deliberadamente tentando chamar sua atenção sem ser notado por mais ninguém. Com o coração disparado, ele se levantou e se aproximou da porta. Hesitou por um momento, a mão tremendo sobre a maçaneta, antes de finalmente girá-la e abrir a porta lentamente. No corredor mal iluminado, uma figura se destacava na penumbra, um jovem de aparência nervosa e olhar aflito. Desculpe por incomodar, começou o jovem, sua voz um sussurro frenético. Mas você não deveria estar aqui. Precisamos sair agora. Rafael franziu a testa, confuso e desconfiado. Quem é você? O que está acontecendo? O meu nome é Lucas, respondeu o jovem, olhando ao redor como se temesse ser visto. Eu também sou um viajante, preso aqui há dias. Há algo terrível neste lugar, algo que não nos deixará ir embora. Antes que Rafael pudesse responder, Lucas segurou seu braço, apertando com força. Você precisa acreditar em mim. Eu vi coisas que não podem ser explicadas. A cidade, as pessoas, tudo aqui é uma armadilha. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras de Lucas ecoavam as advertências do velho na praça, mas a urgência na voz do jovem era inegável. Ele olhou para o corredor, ainda deserto, mas carregado com uma sensação de ameaça iminente. Está bem, disse Rafael, tentando manter a calma. Vamos conversar lá embaixo. Precisamos entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Lucas assentiu, visivelmente aliviado por Rafael estar disposto a ouvir. Juntos desceram a escada rangente, cada passo ecoando na escuridão. Quando chegaram ao saguão, Rafael acendeu uma pequena lâmpada que lançou sombras dançantes nas paredes. Lucas se sentou em uma cadeira velha e começou a contar sua história. Ele estava viajando a trabalho quando teve problemas com seu carro perto da cidade. Desde então, cada tentativa de sair falhou. Ele viu moradores que pareciam mais espectros do que pessoas e ouvia sussurros à noite que prometiam coisas terríveis. Eu tentei fugir várias vezes, disse Lucas, com voz trêmula, mas é como se a cidade mudasse, como se as ruas se reorganizassem para me manter aqui. E os moradores, eles me observam, mas não ajudam. Eles sabem que estamos presos. Rafael sentiu a gravidade da situação afundando sobre ele. Tudo fazia sentido. A sensação de ser observado, o silêncio opressor, os avisos enigmáticos. Ele sabia que não podia ignorar mais. De repente, um som abafado veio de fora, como passos pesados se aproximando da pousada. Rafael e Lucas trocaram olhares alarmados. Sem palavras, eles concordaram que precisavam agir rapidamente. Temos que sair daqui, disse Rafael com voz firme. Agora. Eles se levantaram e correram para a porta, determinados a escapar daquela cidade antes que fosse tarde demais. A fuga não seria fácil, mas naquele momento, Rafael estava disposto a enfrentar qualquer perigo para sair daquele pesadelo. Com uma última olhada para a pousada sombria, Rafael e Lucas desapareceram na escuridão da noite, sem saber que horrores ainda os aguardavam nas sombras da cidade esquecida pelo tempo. Rafael e Lucas se moveram rapidamente pela escuridão, guiados apenas pela luz fraca da lua que mal iluminava as ruas desertas. Os sons de passos que os seguiram até a porta da pousada pareciam ter desaparecido, mas a sensação de serem observados persistia, uma presença invisível que parecia se esconder nas sombras. Eles decidiram buscar refúgio em outra parte da cidade, talvez encontrar um lugar mais seguro para planejar sua próxima ação.
As ruas estreitas e sinuosas levaram-nos a uma área mais afastada, onde avistaram uma construção antiga e imponente, parcialmente coberta por hera e musgo. Era outra pousada, mas diferente da primeira. Esta parecia em melhor estado, como se alguém ainda cuidasse dela, apesar da aura de abandono. Talvez aqui possamos encontrar respostas, sussurrou Lucas, enquanto ambos se aproximavam cautelosamente da entrada. Rafael concordou com um aceno de cabeça, sentindo que precisavam descobrir mais sobre os segredos daquela cidade. A porta rangeu ao abrir, revelando um hall de entrada escuro, mas surpreendentemente limpo. Um candelabro pendia do teto, com velas que ainda ardiam, lançando uma luz suave e amarelada que criava sombras dançantes nas paredes. O cheiro de cera derretida e madeira antiga enchia o ar. Ao se aproximarem da recepção, uma mulher surgiu da penumbra. Ela tinha um rosto pálido, quase translúcido, e olhos que pareciam olhar através deles. Bem-vindos, disse ela com uma voz suave. Estão procurando um lugar para descansar? Rafael hesitou por um momento, mas Lucas deu um passo à frente. Sim, por favor. Precisamos de um lugar seguro. A mulher acenou com a cabeça e entregou-lhes uma chave prateada. Quarto número 5, disse ela. Subam as escadas e à direita. Eles agradeceram e se dirigiram para a escada. Enquanto subiam, Rafael não pôde deixar de sentir que algo estava terrivelmente errado. As paredes do corredor estavam decoradas com retratos antigos, todos mostrando rostos que pareciam familiares, mas ele não conseguia identificar de onde. O quarto número 5 era surpreendentemente aconchegante, com uma cama de dossel e cortinas pesadas que bloqueavam qualquer luz externa. Rafael trancou a porta atrás de si, enquanto Lucas acendia as velas ao redor do quarto. Precisamos entender o que está acontecendo aqui, disse Lucas, sentando-se na beira da cama. Há algo nesta cidade que não nos deixa sair. Precisamos descobrir o que é, antes que seja tarde demais. Rafael concordou, sentando-se ao lado dele. Vamos descansar um pouco, mas amanhã de manhã começamos a procurar por respostas. Precisamos falar com mais moradores, entender as lendas, qualquer coisa que possa nos ajudar. O cansaço começou a pesar sobre eles, e logo ambos caíram em um sono agitado. No entanto, seus sonhos foram perturbados por visões estranhas. Ruas que se transformavam em labirintos, rostos sem olhos que os observavam, sussurros incompreensíveis que ecoavam pela escuridão. Quando Rafael acordou, sentiu-se mais determinado do que nunca. Sabia que precisavam agir rápido. A cidade não os deixaria ir facilmente, mas ele estava decidido a descobrir seus segredos e encontrar uma maneira de escapar. Ao primeiro sinal de luz do amanhecer, Rafael e Lucas saíram do quarto, prontos para enfrentar os mistérios da cidade e encontrar uma saída daquele pesadelo. Eles não estavam mais sozinhos em sua busca, tinham um ao outro e juntos enfrentariam qualquer desafio que surgisse. Com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas pesadas, Rafael e Lucas deixaram o quarto número 5, prontos para desvendar os mistérios da cidade. A recepcionista da pousada não estava, e o hall de entrada, que na noite anterior parecia um refúgio, agora tinha uma aura ainda mais sinistra sob a luz do dia. Saindo da pousada, os dois começaram a explorar as ruas desertas. A cidade parecia uma estranha combinação de abandono e manutenção, como se alguém se preocupasse em manter as aparências, mas não se importasse com a vida que ali poderia existir. As lojas estavam fechadas, as janelas das casas permaneciam lacradas e o silêncio continuava a envolver tudo como um manto sufocante. Certo, disse Rafael, tentando manter a voz firme. Precisamos encontrar alguém disposto a falar. Alguém que nos diga o que realmente está acontecendo aqui. Eles caminharam até a praça central, onde encontraram a fonte coberta de musgo. Desta vez, a praça não estava totalmente vazia. Uma mulher idosa estava sentada em um banco, alimentando pombos com migalhas de pão. Ela parecia tranquila ao ambiente ao seu redor, concentrada apenas em sua tarefa. Vamos falar com ela, sugeriu Lucas. Talvez ela saiba de algo. Os dois se aproximaram cautelosamente. A mulher levantou os olhos, revelando um olhar cansado, mas não hostil. Bom dia, disse Rafael. Estamos de passagem e gostaríamos de saber mais sobre esta cidade. Parece um lugar único. A mulher suspirou como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Vocês não são os primeiros a vir aqui e fazer essas perguntas, começou ela. Essa cidade tem seus segredos, segredos antigos e sômbrios. Que tipo de segredos? Perguntou Lucas, inclinando-se para a frente e ansioso por respostas. Há muitos anos esta cidade foi palco de eventos terríveis, começou a mulher, sua voz baixa e triste.
desaparecimentos, mortes inexplicáveis e, o pior de tudo, um mal que nunca vai embora. Alguns dizem que é uma maldição, outros falam de um espírito vingativo, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Rafael e Lucas trocaram olhares apreensivos. E esses eventos, continuou Rafael, ainda acontecem? Estamos em perigo aqui? A mulher assentiu lentamente. Sim, ainda acontecem. Aqueles que tentam descobrir demais ou fugir são os primeiros a desaparecer. A cidade tem uma forma de manter seus segredos protegidos. Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. Por que ninguém tentou destruir ou deixar este lugar? Alguns tentaram, disse a mulher, olhando para o horizonte. Mas sempre há um preço a pagar. A cidade não deixa ninguém ir embora sem mais. Vocês precisam ser cuidadosos, muito cuidadosos. Agradecendo a mulher pelas informações, Rafael e Lucas se afastaram, suas mentes fervilhando com novas perguntas. As descobertas eram inquietantes, mas também reforçavam a necessidade de agir rápido. Enquanto caminhavam de volta para a pousada, passaram por uma antiga biblioteca. As portas estavam entreabertas e uma placa empoeirada pendia sobre a entrada. Arquivos históricos. Talvez possamos encontrar algo lá, sugeriu Rafael. Lucas concordou e os dois entraram na biblioteca. O interior estava escuro e abafado, com prateleiras cheias de livros e documentos antigos. Passaram horas folheando livros e diários, desenterrando histórias de eventos trágicos e inexplicáveis. Em um canto empoeirado encontraram um antigo diário que detalhava os desaparecimentos e mortes misteriosas desde a fundação da cidade. Isso é muito pior do que imaginávamos, disse Lucas, virando uma página amarelada. Precisamos descobrir como acabar com isso, antes que sejamos as próximas vítimas. Rafael assentiu, determinado. As respostas estavam ali, escondidas entre as páginas dos livros e nas histórias dos moradores. Eles só precisavam juntar as peças do quebra-cabeça, desvendar o segredo que assombrava a cidade e encontrar uma maneira de fugir com vida. Após passar horas mergulhados nos arquivos empoeirados da biblioteca, Rafael e Lucas retornaram à pousada, carregando consigo uma nova sensação de urgência. O sol já estava se pondo e a cidade voltava a ser envolta pela escuridão inquietante. A recepcionista ainda estava ausente, o que apenas intensificava o sentimento de desolação. No quarto número 5, eles organizaram as anotações e fragmentos de informações que conseguiram reunir. Precisamos de um plano, disse Lucas, esfregando os olhos cansados. Amanhã, poderíamos explorar mais e talvez encontrar uma maneira de sair daqui. Sim, concordou Rafael. Mas por agora, precisamos descansar. Estamos exaustos e isso só vai nos prejudicar. Com um acordo silencioso, os dois se prepararam para dormir. Rafael apagou as velas, deixando o quarto mergulhado em uma escuridão quase completa, quebrada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas frestas das cortinas. Mas o descanso não veio facilmente. Assim que Rafael fechou os olhos, foi envolvido por um sono perturbador, cheio de visões inquietantes. Ele se viu novamente na praça central, mas desta vez estava sozinho, e a fonte estava seca, cercada por sombras dançantes. As casas ao redor estavam em ruínas, e um vento frio sussurrava seu nome de maneira sinistra. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. As sombras pareciam ganhar vida, aproximando-se lentamente, como se quisessem engoli-lo. O medo crescia dentro dele, sufocando-o. Rafael tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. As sombras o alcançaram, envolvendo-o em uma escuridão total. Ele sentia mãos invisíveis tocando-o, puxando-o para baixo, para um abismo sem fim. Um grito silencioso escapou de seus lábios quando ele caiu na escuridão. Acordou de repente, suando e ofegante. O quarto ainda estava escuro, mas ele podia ouvir Lucas também se mexendo na cama ao lado, igualmente perturbado por seus próprios pesadelos. Você também teve um sonho ruim? Perguntou Rafael, tentando recuperar o fôlego. Sim, respondeu Lucas com a voz trêmula. Foi horrível. Eu estava preso, cercado por sombras, não conseguia me mover. Era como se algo estivesse me puxando para baixo. Precisamos sair daqui, disse Rafael com firmeza. Esta cidade, esta pousada, tudo aqui está tentando nos enlouquecer. Antes que pudessem continuar a conversa, um ruído estranho soou do corredor. Um som baixo e arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente em direção ao quarto. Rafael e Lucas trocaram um olhar de pânico. Quem ou o que estava lá fora? Sem pensar duas vezes, Rafael acendeu uma vela, lançando uma pequena chama que iluminou o quarto. Ele se aproximou da porta, com Lucas logo atrás, ambos segurando suas respirações.
Lentamente, Rafael abriu a porta, deixando a luz da vela iluminar o corredor escuro. Não havia nada ali. Apenas o corredor vazio e o som distante do vento batendo contra as janelas. A sensação de algo sinistro não os deixava. Vamos voltar para o quarto e tentar descansar um pouco mais, sugeriu Lucas. Mas precisamos ficar atentos. Algo está definitivamente errado aqui. Eles trancaram a porta novamente e voltaram para suas camas, mas o sono estava longe de ser tranquilo. Rafael passou o resto da noite em um estado de vigília inquieto, seus sentidos alerta para qualquer sinal de perigo. Enquanto o primeiro sinal de luz da manhã passava pelas cortinas, Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Precisavam encontrar uma maneira de escapar daquela cidade maldita antes que os pesadelos se tornassem realidade. Com o primeiro raio de sol iluminando o quarto, Rafael e Lucas se levantaram, exaustos, mas determinados. A noite passada foi um lembrete de que cada momento naquele lugar era precioso, e precisavam descobrir mais sobre os segredos da cidade. Eles desceram até o hall da pousada, onde a recepcionista finalmente apareceu, como se nada de estranho tivesse acontecido. Sem perder tempo, os dois saíram da pousada e se dirigiram de volta à praça central. Desta vez, a cidade parecia ainda mais vazia, como se estivesse aguardando algo. No centro da praça, um grupo de moradores se reunia, aparentemente em um mercado improvisado. Rafael e Lucas aproveitaram a oportunidade para conversar com mais pessoas e talvez descobrir mais sobre a história do lugar. Aproximaram-se de uma barraca onde uma mulher de meia idade vendia ervas e remédios caseiros. Ela parecia mais receptiva do que os outros moradores que encontraram até então. Bom dia, cumprimentou Rafael. Estamos de passagem e ouvimos algumas histórias sobre esta cidade. Você poderia nos contar mais sobre isso, sobre os desaparecimentos e eventos estranhos? A mulher olhou para eles com um olhar sério. Vocês são corajosos por perguntar sobre isso, disse ela, mas não sei se vão gostar das respostas. Precisamos saber, insistiu Lucas. Nossas vidas podem depender disso. Ela suspirou, lançando um olhar rápido ao redor para se certificar de que ninguém estava escutando. Há muito tempo, esta cidade foi construída sobre um antigo cemitério. Os fundadores não respeitaram nada do que havia aqui e dizem que isso trouxe uma maldição. Desde então, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Que tipo de eventos? Perguntou Rafael, inclinando-se para ouvir melhor. Desaparecimentos, principalmente, respondeu ela em voz baixa. Pessoas sumindo sem deixar rastro. Outras vezes corpos são encontrados, mas sempre em condições horríveis, como se tivessem sido torturados por algo não humano. Alguns falam de um espírito vingativo, outros acreditam que a própria cidade está viva e devora aqueles que tentam escapar. Lucas franziu a testa. Isso explica os sonhos e as sombras. E como podemos acabar com isso? A mulher balançou a cabeça. Ninguém sabe ao certo. Muitos tentaram sair, mas poucos conseguiram. Dizem que a chave está em reconciliar-se com os espíritos antigos, devolver o respeito às terras que foram violadas. Mas como fazer isso? Ninguém sabe. Há algum lugar que possamos encontrar mais informações? Algo que nos ajude a entender melhor o que estamos enfrentando? Rafael perguntou, sentindo a urgência crescer. Há uma velha igreja na extremidade da cidade, disse a mulher, apontando na direção. O padre lá é o guardião das lendas. Ele pode saber mais, mas cuidado, ele é tão misterioso quanto a cidade. Rafael e Lucas agradeceram à mulher e seguiram em direção à igreja. Ao se aproximarem, a construção gótica e sombria se destacava contra o céu nublado. A porta de madeira pesada rangeu ao ser aberta e um cheiro de incenso antigo encheu o ar. Dentro, o ambiente era escuro, iluminado apenas por algumas velas espalhadas pelos cantos. No altar, um homem idoso em vestes religiosas estava ajoelhado, murmurando orações. Rafael se aproximou cauteloso. Com licença, padre. Precisamos de sua ajuda. O padre levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam saber mais do que qualquer um ali. O que procuram, meus filhos? Queremos entender a maldição desta cidade e como podemos escapar dela, respondeu Lucas, a voz cheia de desespero contido. O padre levantou-se, fazendo um sinal da cruz. Vocês são corajosos por procurar essas respostas. Venham, sentem-se. Tenho muito a contar, mas saibam que o conhecimento que buscam pode ter um preço. Com o coração pesado, Rafael e Lucas seguiram o padre até um banco de madeira, prontos para ouvir a lenda que poderia ser a chave para sua sobrevivência. Eles sabiam que cada fragmento de informação era crucial,
e estavam dispostos a enfrentar qualquer verdade sombria que viesse à tona. E assim, no interior frio e sombrio da igreja, começaram a ouvir a história completa da maldição que assombrava aquela cidade. A voz do padre ecoava nas paredes de pedra, carregada com a sabedoria de muitas gerações. A maldição que assombra esta cidade, começou ele, é antiga. Foi lançada há séculos, quando os fundadores profanaram terras sagradas. As almas dos ancestrais não encontraram paz, e seu tormento se manifesta aqui de maneiras que poucos podem compreender. Rafael e Lucas trocaram olhares sômbrios, sentindo o peso das palavras do padre. O que podemos fazer? Perguntou Rafael, a urgência evidente em sua voz. Como podemos quebrar essa maldição e escapar daqui? O padre suspirou, seus olhos cansados fixos nos de Rafael. Há uma maneira, mas não é simples. Vocês devem encontrar o coração da maldição, um objeto antigo que foi roubado dos túmulos. Deve ser devolvido e honrado para a paz ser restaurada. Lucas franziu a testa. Onde podemos encontrar esse objeto? O padre apontou para uma pintura desbotada na parede, retratando a cidade em seus primeiros dias. Dizem que o objeto está escondido na floresta ao norte, em um antigo mausoléu. Muitos tentaram encontrá-lo. As sombras lá são especialmente poderosas. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Obrigado, padre. Vamos fazer o possível para encontrar e devolver o objeto. Quando saíram da igreja, a sensação de serem observados voltou, mais forte do que nunca. Enquanto caminhavam pela rua, sombras pareciam se mover nos cantos de sua visão, mas sussurros indistintos enchiam o ar. De repente, Lucas parou, segurando o braço de Rafael. Você ouviu isso? Rafael ficou imóvel, ouvindo atentamente. No início ele não ouviu nada além do vento, mas então, bem baixinho, captou o som de um sussurro. As palavras eram indistintas, mas o tom era claro, um aviso ou talvez uma ameaça. Precisamos sair daqui, disse Rafael. Vamos encontrar o mausoléu. Eles apressaram o passo, sentindo as sombras apertarem ao redor deles. Quando chegaram à pousada, foram diretamente ao quarto. Rafael acendeu todas as velas disponíveis, tentando afastar a escuridão. Precisamos estar preparados, disse Lucas, verificando sua mochila. Vamos sair ao amanhecer. Quanto mais cedo encontrarmos o objeto, mais rápido poderemos sair desta cidade. A noite caiu rapidamente, trazendo com ela uma sensação crescente de ansiedade. Rafael e Lucas estavam sentados à mesa, tentando traçar um mapa improvisado da floresta com base nas descrições vagas do padre. O ar no quarto parecia pesado. De repente, as velas começaram a piscar e uma brisa fria varreu o quarto, apesar das janelas estarem fechadas. Rafael sentiu uma presença atrás de si e se virou rapidamente, mas não viu nada. Você sentiu isso? Perguntou Rafael, com os olhos arregalados de medo. Sim, respondeu Lucas, tentando manter a calma. Precisamos estar alertas. Algo está tentando nos assustar, nos desviar do objetivo. Eles continuaram trabalhando, mas a sensação de serem observados persistia. As sombras nas paredes pareciam ganhar forma, criando sombras que dançavam à luz das velas. A cada movimento, Rafael sentia um desconforto, tornando sua respiração mais difícil. Finalmente, a exaustão os venceu, e eles decidiram tentar dormir. Mas o sono foi perturbador e inquieto. Rafael sonhou com o mausoléu, vendo-se preso em um labirinto de túmulos e sombras que riam e sussurravam. Ele acordou várias vezes, o coração batendo forte, os olhos buscando as sombras no quarto. Quando o primeiro sinal de luz da manhã apareceu, Rafael e Lucas se levantaram, aliviados por sobreviver a mais uma noite. Eles sabiam que aquele dia seria crucial. Armados com coragem e uma determinação feroz, saíram da pousada, prontos para enfrentar as sombras da floresta e encontrar o objeto que poderia salvar suas vidas. Enquanto avançavam em direção ao norte, a cidade parecia observá-los em silêncio, como se soubesse que aquele seria o dia decisivo. E assim, eles se dirigiram para a floresta, cada passo ecoando com a promessa de enfrentar o desconhecido e desafiar a maldição que os mantinham presos. O caminho para a floresta ao norte foi tenso e silencioso. Rafael e Lucas andavam lado a lado, seus olhos varrendo a paisagem em busca de qualquer sinal de perigo. A cidade ficara para trás, com sua presença sinistra mesmo à distância. Ao entrar na floresta, a sensação de estar sendo observados se intensificou. As árvores altas e densas bloqueavam a luz do sol, mergulhando-os em uma penumbra constante. Cada ruído, cada som do vento nas folhas parecia amplificado, tornando cada passo uma prova de coragem. De acordo com o padre, disse Rafael, quebrando o silêncio, o mausoléu deve estar em algum lugar no coração desta floresta. Lucas assentiu.
com os olhos fixos na trilha à sua frente. Precisamos ficar atentos. Ele mencionou que as sombras aqui são especialmente poderosas. Eles avançaram lentamente, cada movimento calculado. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre eles, e o ar tornou-se cada vez mais denso. De repente, um grito distante ecoou pela floresta, congelando-os no lugar. O que foi isso? Disse Lucas. Não sei, respondeu Rafael, tentando manter a calma. Mas precisamos continuar. Não podemos nos deixar intimidar. Continuaram a caminhar, os nervos à flor da pele. De repente, viram uma figura ao longe, parada no meio da trilha. A figura estava envolta em sombras, ameaçadoras. Quem está aí? Gritou Rafael, tentando soar confiante. A figura não respondeu, mas começou a se mover lentamente em direção a eles. Rafael e Lucas recuaram, seus corações batendo freneticamente. A figura parecia deslizar pelo chão, aproximando-se cada vez mais. Temos que correr, gritou Lucas, já se virando para fugir. Antes que pudessem dar um passo, a figura parou abruptamente. Um silêncio mortal caiu sobre a floresta. Rafael e Lucas se entreolharam, confusos e assustados. De repente, a figura se desfez em uma nuvem de sombras, que se espalhou pela floresta, envolvendo as árvores e o chão. Os sussurros começaram novamente, mais altos e claros desta vez. As sombras pareciam ganhar vida, se movendo em direção a eles. Rafael, cuidado! Gritou Lucas. Mas era tarde demais. Uma das sombras envolveu o tornozelo de Rafael, puxando-o para o chão. Ele lutou para se libertar, mas a força da sombra era esmagadora. Lucas correu para ajudar, puxando Rafael com todas as suas forças. Com um esforço conjunto, conseguiram se soltar, mas as sombras continuavam a persegui-los. Correram pela floresta, desviando de árvores e pulando sobre raízes, com as sombras sempre em seus calcanhares. Finalmente avistaram uma clareira à frente e correram em direção a ela, desesperados por qualquer sinal de segurança. Ao entrar na clareira, as sombras pararam abruptamente, como se uma barreira invisível as mantivesse afastadas. Rafael e Lucas caíram no chão, ofegantes e exaustos. O que foi isso? Perguntou Lucas, olhando para trás com olhos arregalados. Não sei, respondeu Rafael, a respiração pesada, mas parece que estamos seguros por enquanto. Ao se levantarem, perceberam que a clareira era estranhamente calma, como um santuário em meio à escuridão da floresta. No centro, havia uma pequena estrutura de pedra, coberta de musgo e gravada com símbolos antigos. Rafael aproximando-se cauteloso. Ao examinar a estrutura, encontraram uma entrada estreita, quase oculta pelo musgo. Rafael acendeu uma lanterna e entrou, seguido por Lucas. O interior era frio e úmido, com paredes cobertas de inscrições antigas. No fundo da estrutura, encontraram um altar simples, sobre o qual repousava um objeto pequeno e brilhante, um amuleto de aparência antiga, cravejado de pedras preciosas. Este deve ser o objeto, disse Rafael, pegando-o cuidadosamente. De repente, o ar ao redor deles pareceu vibrar e uma voz baixa e profunda ecoou pelas paredes. Vocês encontraram o que buscavam, mas cuidado, o verdadeiro teste ainda está por vir. Rafael e Lucas trocaram olhares. Sabiam que com o amuleto em mãos estavam mais próximos de quebrar a maldição, mas também sabiam que os desafios não tinham acabado. Com o amuleto seguro, começaram sua jornada de volta, prontos para enfrentar qualquer sombra que cruzasse seu caminho. Com o amuleto antigo em mãos, Rafael e Lucas começaram a jornada de volta à cidade. O caminho pela floresta parecia ainda mais ameaçador agora, com cada sombra e som carregando uma sensação de iminente perigo. Eles sabiam que precisavam ser rápidos, mas também cautelosos. Ao sair da clareira e retornar à densa floresta, a sensação de serem observados voltou com força total. Os sussurros continuaram e as sombras pareciam se mover de maneira mais deliberada, como se estivessem seguindo cada passo deles. Vamos manter o ritmo, disse Rafael, tentando soar confiante. Não podemos nos deixar deter. Lucas assentiu, mas ambos sabiam que a tarefa não seria fácil. A floresta parecia um labirinto, com cada trilha levando a novas ameaças. À medida que avançavam, perceberam que a caminhada de volta estava demorando mais do que o esperado. De repente, Rafael sentiu um calafrio ao perceber que sua mochila estava mais leve. Parou abruptamente e abriu-a, apenas para descobrir que alguns dos suprimentos que haviam trazido, água, lanterna de reserva e até um mapa, haviam desaparecido. Lucas, algo está errado, disse Rafael, mostrando a mochila vazia. Nossos suprimentos estão sumindo. Lucas olhou para a própria mochila e encontrou a mesma situação. Não pode ser coincidência. As sombras devem estar fazendo isso.
Precisamos continuar, insistiu Rafael, mesmo que o medo começasse a se apertar seu peito. O amuleto é nossa única chance. A cada passo, o desaparecimento de objetos continuava. A bússola de Rafael sumiu e a faca de Lucas, que ele mantinha no cinto, também. Cada perda aumentava a sensação de vulnerabilidade. Finalmente, avistaram a borda da floresta, a luz fraca da cidade ao longe oferecendo um vislumbre de esperança. Com um último esforço, correram em direção à saída, sentindo as sombras quase alcançá-los. Ao sair da floresta, caíram de joelhos, exaustos e despojados de quase todos os seus pertences. O amuleto, porém, ainda estava seguro na mão de Rafael. Era sua única esperança, um símbolo de sua determinação de quebrar a maldição. Precisamos voltar à igreja, disse Lucas, ofegante. O padre nos disse que o objeto deve ser honrado. Talvez ele saiba o que fazer. Com passos pesados, fizeram o caminho de volta à cidade. O lugar parecia ainda mais desolado do que antes, com as ruas vazias e as casas sombrias. Chegaram à igreja, onde o padre já os esperava, como se soubesse que eles retornariam. Vocês conseguiram, disse o padre, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e alívio. Mas o trabalho ainda não terminou. Como podemos honrar o amuleto? Perguntou Rafael, entregando-o ao padre. Devemos realizar um ritual, explicou o padre. Um que honre os espíritos antigos e devolva a paz a estas terras. O padre os conduziu ao altar da igreja, onde preparou o amuleto para o ritual. Ele acendeu velas ao redor, desenhou símbolos antigos no chão e murmurou orações em uma língua esquecida. Rafael e Lucas observaram em silêncio, sentindo a atmosfera pesada e carregada de expectativa. Quando o ritual começou, a igreja parecia vibrar com uma energia intensa. As sombras nas paredes começaram a se mover, mas desta vez pareciam menos ameaçadoras, como se estivessem sendo pacificadas. O padre levantou o amuleto, pronunciando palavras finais que ecoaram pela igreja. De repente, uma luz intensa emanou do objeto, iluminando o ambiente e dissipando as sombras. Rafael e Lucas sentiram uma onda de alívio, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Está feito, disse o padre, baixando o amuleto com cuidado. A maldição foi quebrada. Vocês devolveram a paz a estas terras. Rafael e Lucas se entreolharam, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Finalmente, podiam deixar a cidade com a certeza de que o pesadelo havia terminado. Com um último agradecimento ao padre, saíram da igreja e se dirigiram para fora da cidade, prontos para continuar as vidas agora livres da sombra do terror. Enquanto se afastavam, mãe, o sol começava a nascer no horizonte, iluminando a cidade que, pela primeira vez em muito tempo, parecia verdadeiramente em paz. Rafael e Lucas sabiam que a jornada os havia mudado para sempre, mas também que haviam feito algo de bom, algo que ninguém mais poderia ter feito. E com essa certeza, seguiram em frente, prontos para novos desafios, mas sempre lembrando da pequena cidade onde enfrentaram e venceram as sombras.